Apresentamos o Genius SIS. Por meio de uma plataforma única, com automação de processos, funcionalidades robustas de comunicação e relatórios e integrações com diversos sistemas satélites, os administradores e instrutores ou professores podem monitorar o progresso e as atividades dos alunos com facilidade e ainda identificar quais alunos precisam de uma atenção especial ou estão em risco de reprovação, aumentando assim o engajamento e a retenção dos estudantes. Boa tarde a todos. É com imenso prazer que estamos aqui mais uma vez para o nosso querido congresso virtual da Associação Brasileira de Educação à Distância. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer o convite à ABED para moderar essa mesa tão rica dessa tarde. E boa tarde a todos e a começar apresentando os nossos palestrantes, ok? Vamos lá. A nossa mesa redonda, ela tem como título Estratégias para o Ensino Remoto em Momentos de Pandemia, Reflexões sobre Experiências Inovadoras. Então, a gente, basicamente, vamos tentar falar um pouco sobre a questão do ensino remoto emergencial, mediado por tecnologias digitais da informação e comunicação, que é necessário para atender a demanda tanto da educação básica até o ensino superior, se utilizando de várias práticas oriundas da educação à distância. E foram predominantes nesse ensino, principalmente no ensino superior em nosso país. Então, nós vamos tentar discutir um pouco, apresentar as nossas reflexões a respeito de soluções encontradas a partir da educação à distância para atender demandas dos cursos presenciais, especialmente, vamos falar da educação remota, em relação à interação, à dialogicidade, às metodologias e tecnologias da informação e comunicação. Estão conosco nessa mesa, iniciando a apresentação, o professor Leandro Henrique Magalhães, que atua no Centro Universitário Filadélfia, em Londrina. Ele é licenciado em História, Pedagogia e Ensino Religioso, é bacharel em Teologia, mestre e doutor em História, especialista em Gestão da Educação à Distância e em Docência do Ensino Superior, com ênfase em EAD. Ele coordena a EAD do Centro Universitário Filadélfia, a Unifil, desde 2008, atualmente ocupando as funções de coordenador de expansão dos polos, coordenação, extensão e iniciação à pesquisa. E compõe o Banco de Avaliadores de Curso e Avaliadores Institucionais do INEP. É nosso colega. Seja bem-vindo, professor. Professora Karen Fernanda da Silva Bortolotti, que nome lindo. Professora Carmen é pós-doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Paraná, doutora em Educação Especial pela Unesp de Araraquara, mestre, bacharel e licenciada em História também pela Unesp, especialista em Educação à Distância pelo Instituto de Ensino Superior COC, pesquisadora e professora no ensino superior nas áreas de História da Educação e Ensino de História. Atua na educação à distância como produtora de conteúdos e materiais instrucionais. Ela é gestora responsável pela estruturação e avaliação de cursos. E também é avaliadora institucional pelo INEP-MEC. E agora, a professora Flávia Rezende. Professora Flávia, ela é do Centro Universitário Unifaat, em Atibaia, São Paulo.
Professora Flávia é doutora em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Unicamp, na linha de pesquisa Cultura, Audiovisual e Mídia. Ela é mestre em multimeios pela Universidade Estadual de Campinas, também Unicamp, pós-doutora em Educação Matemática pela Unesp de Rio Claro, graduada em Filosofia e coordena as novas tecnologias de pós-graduação do Centro Universitário Unifaat. E é professora também. Membro do Comitê Científico da ABED, avaliadora institucional do Banco de Avaliadores do INEP-MEC desde 2011. E eu vou fazer uma rápida apresentação, a minha mesmo, né, gente? Porque eu faço parte da mesa, mas tudo bem, a maioria me conhece. Então, eu sou a professora Rita de Cássia Borges de Magalhães Amaral. Meu pós-doc é em Administração Estratégica pela PUC de São Paulo. Meu doutorado foi em Engenharia de Produção pela UFRJ, com ênfase em Gestão Estratégica de EAD, programas de EAD. Sou mestre em Antropologia e Sociologia também pelo IFIX, na UFRJ. Especialista em Planejamento, Implementação e Gestão da EAD pela UF. Várias outras especializações. Sou graduada em Pedagogia desde 1985, também pela UFRJ. Bem, e ao longo desses anos todos trabalhando, né, no ensino superior há cerca de 25 anos, atuei em diversas instituições de ensino, em empresas na área de educação corporativa também, nas áreas de administração, sistemas educacionais, educação à distância, educação corporativa. E estou desde 2009 aqui, estou nesse momento aqui, no Centro Universitário São José, no Rio de Janeiro, trabalhando como coordenadora de EAD. Nesse momento, eu estou como coordenadora pedagógica e gestora de qualidade da EAD e também coordenadora do curso de pedagogia, bem como professora dos cursos de MBA na área de gestão de pessoas da FGV. Avaliadora do MEC desde 2003, avaliadora institucional e de cursos, e supervisora também pelas séries. É um prazer estar com vocês. Então, nós vamos fazer assim, cada palestrante terão 10 minutos para suas apresentações e, ao final, nós abriremos para perguntas. Vamos iniciar com o professor Leandro Magalhães. Professor, a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigado, professora Rita. É um privilégio poder estar aqui hoje nessa mesa, né, com colegas tão ilustres, né? Então, professora Flávia, professora Karen, tá? Muito obrigado por essa oportunidade e agradecer aí, né, a ABED pela oportunidade também, né, de nós podermos estar aqui compartilhando um pouco de nossas experiências e compartilhando um pouco daquilo que nós fazemos, daquilo que nós estamos vivenciando em relação a esse momento tão diferente, né, que é tão inusitado, vamos colocar assim, que foi o ano de 2020, que nos exigiu, né, uma reflexão muito rápida e uma ação muito rápida em relação ao ensino remoto emergencial, né, e é claro que toda a experiência de educação à distância das instituições, ela auxiliou nesse processo, porém, né, a partir de uma perspectiva um pouquinho diferente, porque geralmente nós estamos falando de cursos presenciais que tiveram que se adequar e se adaptar, tá, a esse novo momento. Então, é realmente uma realidade e um momento diferente em relação àquilo que nós estávamos acostumados, aquilo que nós estávamos vivenciando. É importante, né, salientar que a pandemia, né, a situação da pandemia é a situação que realmente nos levou a essa mudança. Então, a gente tem que considerar, né, a pandemia, a Covid-19, que de uma hora para outra, né, nos apresentou uma situação de impossibilidade de manter atividades que tradicionalmente nós realizávamos, né? Isso não só na educação, mas estou pensando aqui de uma forma mais geral, de uma forma mais ampla, né? Então, as nossas formas de nos relacionar, a nossa forma de lazer, a nossa forma, né, de trabalho e também, né, a nossa forma de atuação na questão do ensino-aprendizagem teve que alterar,
porque aquilo que a gente fazia, a forma como nós fazíamos, de repente não servia para esse momento. Isso levou a uma necessidade de uma rápida adequação metodológica. Então, os métodos que nós utilizávamos para trabalhar com o ensino tiveram que ser repensados. Claro que quando a gente fala de um repensar metodológico, nós também estamos repensando a partir das nossas práticas, né? A partir daquilo que nós já vivenciávamos, daquilo que nós já fazíamos. Isso faz com que instituições que, por algum motivo, já estivessem refletindo, né, sobre metodologias inovadoras e sobre o uso de tecnologia, talvez pudesse passar por essa fase um pouco mais tranquilo, tá, do que outras instituições que, né, por algum motivo, tiveram que passar a pensar sobre tudo isso com a pandemia. Né? Então, as instituições que já estavam investindo, já estavam pensando em tecnologia, já estavam pensando em metodologia, já estavam olhando para uma nova geração, né? Que a gente deve também pensar que, quando eu estou tratando de ensino superior, em especial presencial, né, e o perfil de quem chega para o ensino superior aí com seus 18, 19 anos, já tem uma forma de aprender diferente. Porque, na verdade, ele já está vivendo numa sociedade que tem formas de relacionamento e formas de vivências diferentes. Então, talvez esses alunos já estivessem na expectativa que o ensino superior já estivesse mudando, já estivesse trazendo essa inovação. Então, algumas instituições já começaram a trabalhar e pensar nisso antes mesmo da pandemia. E isso, é claro, né, favoreceu essas instituições. Aquelas que não estavam, né, ainda preparadas ou preocupadas com essa realidade, tiveram que rapidamente se adequar, né, rapidamente buscar a tecnologia e entender o seu funcionamento para poder, então, aplicar nessa nova realidade que nós estamos chamando aqui de estudo remoto emergencial mediado por tecnologia. É emergencial, isso é importante tratar. Eu tenho conversado com algumas pessoas que estão aí desenvolvendo projetos de educação, sejam eles presenciais e à distância, e é importante entendermos que muito do que nós estamos fazendo agora no ensino remoto, que é emergencial, né, porque é para uma situação de emergência, vai ter que ser repensado para um terceiro momento, para um outro momento. Certamente não vai dar para pensar da mesma forma que nós estamos fazendo agora. Claro que essa experiência toda ela vai ser importante, essa experiência toda vai nos dar a condição de avançar, mas certamente teremos que repensar a forma de usar essas ferramentas. Tá? Em especial a tão popular live, né, que a gente tem aí hoje, né, a live ela se popularizou e isso é muito bacana, é muito importante, né, pessoas que tinham dificuldades de usar a ferramenta para webconferência tiveram que rapidamente se adequar, né, as instituições de ensino estão usando muito essa ferramenta, né, para suas aulas, mas temos que tomar alguns cuidados, né, porque nós temos um risco muito grande de você reproduzir o modelo do ensino presencial na tela. E eu penso que não é isso que nós queremos quando a gente pensa em inovações metodológicas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, já. Uma questão importante é que as instituições, no primeiro momento, elas se sentiram um pouco desamparadas regulatoriamente, mas rapidamente, né, percebeu-se uma ação tanto do Ministério da Educação quanto do CNE para dar respaldo para as ações que as instituições deveriam tomar por conta da pandemia. Porque nós sabemos que a gente tem o aspecto metodológico, temos o aspecto da tecnologia, mas também tem a regulação. O que nós podemos fazer e quais são as ações que nós podemos trabalhar e que nós podemos agir. E aqui, só para destacar rapidamente alguma legislação, né, ou as legislações que foram apresentadas, nós tivemos aí uma portaria, né, ou na verdade 4 portarias, porque as portarias trabalhavam com tempos, com prazos, né, que deram respaldo para a substituição das aulas presenciais por aulas em meio digital, tá? Então nós temos a última delas, da portaria 544. Nós tivemos uma medida provisória muito importante que dá uma segurança para as ações, né, das instituições de ensino, que se refere a flexibilizar o ano letivo. Tá, então, isso possibilitou que instituições pudessem trabalhar aí pensando no ano letivo, que pudesse, de repente, aí, repensar os 200 dias e, né, rever o seu cronograma de aula. Né? Nós tivemos os pareceres do CNE, o parecer 5 e o parecer 11, que também deram respaldo para as ações, né, que as instituições estavam desenvolvendo. Quem ainda não conhece esses documentos, é importante,
né, buscá-los e compreendê-los, porque eles também eles abrem situações futuras, né, eles nos dão condições de pensar também aquilo que virá. E para os cursos técnicos e profissional também saiu, né, a portaria 376, 510, a portaria 617, ou seja, todo um respaldo legal para que as ações pudessem ser, então, desenvolvidas, né? E aí nós chegamos, né, com toda essa preocupação, com toda essa ação, né, essas ações das instituições, repensando as suas práticas no momento emergencial, né, ampliando o uso de tecnologias, e aí é importante entender que aquelas instituições já estavam pensando, já tinham um IAD, né, nas suas instituições, puderam levar essa experiência para o ensino presencial, e essa reflexão ela é importante. Claro que aqui eu queria dar um destaque, né, e colocar que a tecnologia por si só ela não resolve, né, situações de aprendizagem, ela não resolve problemas gerais da educação, né? Então, muitas vezes a gente imagina que apenas usar a tecnologia eu vou estar com a situação resolvida, né? Eu entendo, e é claro que nós sabemos que não. Tem uma imagem que eu acho muito bacana, depois vale a pena vocês procurarem aí pela internet, que é uma imagem lá no final, em 1900, algumas pessoas foram desafiadas a pensar como seria o mundo no ano 2000, dali a 100 anos, né? E aí claro que as pessoas pensaram a tecnologia, mas a partir da sua realidade. E aí você tem ali uma máquina, onde o professor está colocando livros naquela máquina, e com alguns fios, né, aquele conteúdo, aquele conhecimento começaram a entrar na cabecinha das pessoas. E é bem bacana aquilo ali, porque você vê como que aquela percepção era muito própria do século XIX, aquela escola tradicional de repasse e de transmissão de conteúdo, né? E quem fez aquela imagem pensou justamente isso, né? A tecnologia transmitindo conteúdo. A tecnologia pode fazer isso, né? A tecnologia, dependendo como nós trabalharmos com ela vai servir apenas para você transmitir um conteúdo sem necessariamente inovações tecnológicas. E trazendo a experiência nossa aqui da Unifil e do Colégio Londrinense, nós temos um colégio que também, então, o que eu estou falando também foi trabalhado com educação básica, todo o projeto, né, e a preparação do corpo docente com ferramentas, tá? Não só entregar ferramentas, mas, né, o cuidado de como usá-las de forma adequada foi importante para que as ações fossem desenvolvidas com qualidade. Tanto quando eu falo no ambiente virtual de aprendizagem adequado, como se usar um sistema de gerenciamento de avaliação, a biblioteca digital, e em especial nós temos aqui um programa que é o projeto Google, né? Então, os nossos professores, eles são capacitados, eles ganham uma certificação Google, professores Google, né? Então, e com vários níveis, à medida que vai se avançando nessa formação. Os alunos também, eles têm uma formação para tutores Google. Então, você tem uma série de possibilidades aí, né, e de ferramentas que favorecem, né, o uso de tecnologia, pensando aliado a uma metodologia, né, que se adequa a essa realidade, né, a essa nova realidade. Uma nova concepção de presencialidade também se coloca e teve que ser discutida, né, porque nós temos aí uma nova realidade, né? Então, uma nova concepção de presencialidade, onde a presencialidade não está necessariamente vinculada ao lugar, mas sim, né, ao tempo. Então, nós estamos agora, né, numa situação síncrona, né? Então, nós estamos todos ao mesmo tempo discutindo uma temática, mas nós não estamos necessariamente no mesmo lugar. Então, isso amplia as possibilidades, isso rompe barreiras. Né? A barreira do espaço, ela se rompe, né, e abre possibilidades aí realmente, né, para a discussão do ensino. Claro que isso exige um repensar do tempo, né? Então, qual o tempo que é necessário em sala de aula, isso já está sendo repensado, né? Então, a gente teve essa possibilidade. O tempo em sala de aula não necessariamente é o tempo para você trabalhar com conteúdo, mas pode ser um tempo de prática, pode ser um tempo melhor aproveitado, as metodologias ativas podem ser melhor utilizadas. Então, toda essa reflexão, ela se coloca, né? Claro que a partir de uma capacitação docente muito forte, que foi trabalhado tanto antes da pandemia, quanto durante, né? Então, a gente sempre teve essa preocupação de cuidar, de capacitar, de qualificar em relação ao melhor uso das tecnologias. Claro que nem todos os professores e nem todas as instituições, mas aqui pensando, né, no corpo docente, não estavam preparados
para essa realidade. Então, a qualificação docente ela é fundamental, né? E esses professores, esses docentes começaram a perceber que era necessário, sim, repensar o seu papel, repensar, né, metodologias, repensar o uso de tecnologias e entendendo que a sociedade está mudando. A pandemia ela traz uma realidade que já vinha acontecendo, né? Ela intensificou algo, né? Ou uma relação que já vinha acontecendo e que ela vai se intensificar mais ainda no pós-pandemia, e os professores estão percebendo isso. Então, essa necessidade metodológica é fundamental, tá? Então, os casos de sucesso, né, elas estiveram muito vinculadas às instituições que investiram em tecnologia educacional e prepararam o corpo docente, né, nas suas metodologias, não apenas entregar a tecnologia, mas preparar para o seu uso, né? Essas instituições geralmente está preocupada com essas inovações, mesmo antes, né, da pandemia. Então, já pensando nos novos tempos, nas novas gerações, nessas pessoas que estão chegando para a universidade, que estão pensando diferente, que buscam algo diferente, né, um envolvimento diferente em relação à aprendizagem, né, e que possibilitaram esse acesso, né, a ferramentas e treinaram e capacitaram, tá, e possibilitaram uma colaboração efetiva entre os envolvidos no processo ensino-aprendizagem. E é claro que o desafio aí é que as aulas sejam inovadoras, motivadoras, né, que as lives elas sejam realmente interessantes, para que não seja apenas um replicar, como eu já disse, de um modelo mais tradicional de reprodução de conteúdo, tá, usando a tecnologia, usando a tela, tá ok? Para início de reflexão, acho que seria isso, né? Eu estou aqui à disposição para poder, no final, né, tirar dúvidas e falar um pouquinho mais sobre como nós fazemos isso aqui na Unifil e no Colégio Londrinense. Obrigado, professora Rita. Obrigada, professor Leandro, excelente explanação. É bom a gente ouvir, né, as experiências das instituições e como elas efetivamente vêm trabalhando nesse período já de 8 para 9 meses. Muito obrigada. Agora vamos para a apresentação da professora Karen Fernanda. Professora Karen. Olá, Rita, muito obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aí aos meus colegas, a Bede, pela oportunidade de falar a respeito. E eu, enquanto esse ano me programei para ficar só na pesquisa, a gente não consegue abandonar e deixar de lado tudo o que está acontecendo na educação à distância, né? A gente tem uma raiz na educação à distância, tem trabalhado há mais de uma década com ela, não conseguimos nos afastar. E aí eu vi uma oportunidade de olhar esses alunos, de falar com esses alunos enquanto pesquisadora, não mais enquanto gestora, professora, coordenadora, enfim, né? Procurar saber desses alunos o que eles estavam entendendo de tudo o que acontecia. Essa não é meu principal objetivo de pesquisa no pós-doutorado, mas eu fiz questão de voltar, e aí tenho alguns resultados, algumas reflexões, claro, para trazer para todos. E eu começo afirmando, né, EAD mais uma vez convocada. Em 1959, os pioneiros da educação nova, eles retomaram o manifesto que tinha sido publicado lá em 1932 e se colocaram mais uma vez convocados, ou seja, novamente eles estavam ali chamando a atenção da população, do Estado, a respeito das melhorias que eram necessárias à educação naquele momento, né? E, novamente, a educação à distância ela foi convocada para trazer soluções. Não estou falando aqui do conceito, porque também na conversa que eu tive com alguns alunos, né, para eles não existe essa conceituação que para nós, educadores, pesquisadores, está clara. O ensino remoto emergencial e a educação à distância. E hoje os alunos, não, mas está tudo no EAD, é tudo EAD. Eles colocam muito isso, né? E para eles não existe essa diferenciação, embora nós saibamos, e quem está em muitas instituições também tenha clareza dessa especificidade e da necessidade desse repensar também, como o Leandro colocou muito bem, para um terceiro momento, né, que a gente, infelizmente, ainda não sabe
quando virar, porque nós estávamos assim, querendo, essa é uma sensação muito particular, né? Estava querendo respirar e parece que não, ainda não é a hora, a gente não pode respirar aliviado, né? E não sabemos quando isso vai acontecer, né? Então, nessa jornada, eu entrei em contato com um grupo de alunos, né, que são estudantes de cursos de licenciatura, de IES privada e de IES pública. E esses alunos, eles tinham uma vivência muito diversificada com a educação à distância. Né? Então, eu tinha um grupo de alunos que teve um contato prévio, já cursava disciplinas EAD, alunos egressos, embora hoje no presencial, de cursos à distância, então já tinham tido uma experiência de graduação à distância, né? E alunos que não tinham nenhum contato, nunca tiveram nenhum contato com a educação à distância, né? Então eles eram totalmente leigos, né? E foi bastante revelador, por quê? Porque esses alunos, eles tiveram, né, eles relataram um posicionamento muito mais crítico com relação ao ensino emergencial remoto, né? E especialmente por quê? Porque eles tiveram contato prévio com a educação à distância. Então, eles se colocaram como alunos mais críticos, né, questionadores, e eles, alunos que em outros momentos, né, eu já os conhecia previamente, tinham resistência a EAD, neste momento eles se colocaram mais criticamente, né? Eles queriam falar, eles queriam protagonismo, assumir um protagonismo que na transposição, e aí são até palavras deles, na transposição da sala de aula para o ensino remoto, isso eles perderam, né? Então eles viram que os professores precisam ter uma outra postura para assumir esse novo protagonismo dos alunos, e eles criticaram muito isso. Então, esse contato prévio dos alunos revelou uma criticidade maior com relação a o que estava sendo ofertado. Não acharam ruim, gostaram, né, em grande parte, porém, eles tiveram essa resistência quanto à falta de protagonismo. Mas é só isso? É só aula expositiva? Eu não vou ter nenhum momento para discussão, eu não vou ter nenhum momento para apresentar, onde que eu vou falar, onde que eu me coloco, não tem fórum, não tem chat, não tem nada, né? Então eles se sentiram muito passivos, né? E revelando também alguns questionamentos com relação à postura dos professores, né? Embora isso, eu pretendo posteriormente repassar outros questionamentos para ver se eles tiveram uma mudança de perspectiva, né? Já os alunos da instituição pública, né, eles não tinham contato prévio em grande parte com a modalidade, né? Eles também tiveram uma demora para solucionar e para ter acesso aos conteúdos, o que difere das instituições em grande parte, tá? E aí eu estou falando muito especificamente da realidade aqui de Curitiba, das instituições privadas, que muito rapidamente conseguiram soluções para atender a demanda dos alunos, né, e cumprimento aí do calendário no primeiro momento e depois do ano letivo, né, que hoje a gente não fala mais em calendário por conta da legislação e também da realidade que se interpôs aí nestes 9 meses, apesar de nós no começo acharmos que ia ser bem menos, né? E mesmo essa demora, eles apoiaram muito o engajamento dos professores, né? Professores que usam diferentes ferramentas para interação com esses alunos, então eles apoiaram bastante, eles se engajaram, mas eles não têm essa visão do engajamento do aluno, eles não sentem necessidade de outras formas de participação. Eu tenho conteúdo apresentado, isso para mim satisfaz as minhas necessidades, né? E tem críticas à modalidade, mesmo não conhecendo a modalidade em si, porque o que eles estão tendo é
o ensino remoto, eles têm críticas à modalidade. Não, quero que isso acabe e isso não retorne mais, né? E só para já concluindo a minha fala, né, e deixar aí algumas reflexões, os alunos expressaram muita necessidade de revisão dos modelos pedagógicos, né, que a aula, aquilo que a gente já vem discutindo há décadas, né, que os alunos, a aula expositiva não é mais o principal instrumento, e isso ficou, acho que nitidamente claro para os alunos, até alunos da educação básica, que eu também tive contato, é claro que não é aqui o momento de expor isso, mas eles também revelaram essa angústia com relação a só ao conteúdo expositivo, né? Então, uma ampliação, uma necessidade de ampliação desse protagonismo dos estudantes, né? Eles agora ficou claro também uma adequação do docente, e aí os meus colegas têm uma fala muito nesse sentido, que eu concordo bastante, de capacitação docente, de aprimoramento. Por quê? Porque a gente sabe que muitos desses docentes que foram para o ensino remoto emergencial eram aqueles colegas que, infelizmente, tinham uma resistência. Eu acho que todos nós aqui vivenciamos, ao longo da nossa trajetória, muita resistência por parte de colegas. Nossa, EAD não quero nem saber, não entendo nada, não quero aprender, não quero saber, resolve lá. A gente, que muitas vezes esteve na coordenação de núcleos de educação à distância, sempre assim, resolve lá com ela, né? Porque EAD não sei nada, não quero saber, e essa resistência teve que ser quebrada, né? Foi uma imposição que convém a nós também trabalharmos para que esses professores que tinham resistência e que ainda têm alguma contrariedade, enfim, e que não conseguiram aí dar conta do protagonismo do aluno e trazer esses alunos para, né, pensar também a modalidade, cabe a nós ainda uma batalha, né, a resolver. Por isso, mais uma vez, convocados. Eu acho que a nossa batalha ainda não está encerrada, né? E, por fim, também essa aí adequação da plataforma, né? De ambientes virtuais, enfim, eu usei o termo plataforma porque atende a diferentes possibilidades, né? E para reflexão, eu acho que é importante destacar que este momento revelou aí enormes disparidades, né, entre a educação emergencial, educação à distância, o público e o privado, né, o que tem sido feito, e como o Leandro falou, as instituições que já tinham, né, aí uma reflexão e uma prática tiveram um sucesso maior, os modelos pedagógicos da educação à distância. A educação à distância lá tem N possibilidades, né? Foi-se o tempo que nós tínhamos aquele modelo engessado. Então, os modelos pedagógicos, eles precisam ser discutidos, eles precisam ser avaliados, repensados, para que nós possamos aí discutir forma de consolidação mesmo da modalidade, né? E que ela ganhe mais espaço e mais notoriedade. Porque para nós, muitas vezes, é claro essa notoriedade, mas para a maioria das pessoas ainda não é. Né? Então, ainda é importante que a gente tenha essa noção e que a nossa batalha, nesse terceiro momento, como o Leandro colocou, seja ainda muito significativa, muito forte, né? Eu no começo, eu achava que a EAD ia sair, e aí é uma visão muito particular, muito fortalecida desse período. Hoje eu já não tenho essa ideia. Né? Eu acho que a gente ainda vai ter uma batalha muito dura pela frente. Né? Enfim, eram essas as minhas... Poderia falar muito ainda, mas não quero me delongar. Seriam essas as minhas reflexões. Então, eu fui ao encontro dos alunos para entender o que eles estavam pensando. Trago aí essas reflexões para que a gente possa discutir hoje, em outros momentos, escrever, né, e colocar essa situação de forma clara para todos. Muito obrigada, Rita.
Obrigada, professora. Sua reflexão foi muito importante quando você fala das disparidades reveladas. Olha, nesse Brasil afora, com tantas e tantas instituições de ensino, nós vimos, não presenciamos, mas soubemos, né, de tantas disparidades. E a questão do modelo pedagógico é de suma importância, ainda mais quando se fala em educação à distância. O modelo pedagógico e o desenho são eles que vão dar realmente o caminho correto para uma qualidade, né, efetiva dessa aprendizagem da modalidade à distância. Bom, agora vamos passar para a professora Flávia Rezende. Professora Flávia. Professora? Bom, oi. Surpreendida porque a gente tinha organizado aqui uma passagem, então vamos lá, vamos tentar falar. Bom, eu trago para vocês uma coisa, cuidar do tempo aqui, senão não dá tempo de debate central. Eu trago para vocês breves palavras de uma experiência que a gente viveu aqui no Centro Universitário Infaate, em Atibaia, que foi bastante interessante. Eu acho que, no fundo, nós somos até privilegiados diante de um universo vamos dizer, de instituições pelo Brasil. Primeiro, porque a gente já vinha com uma experiência desde 2011 de ensino híbrido, não é? Então, na verdade, não é nem de ter educação à distância, não é essa a questão que se colocava, mas como é que eu vou lidar com esse ensino híbrido. Isso foi de muita valia para a gente, porque, na verdade, o ensino remoto emergencial, né, ele quase que foi uma decorrência de uma adaptação, não um susto, como foi para muita gente. Então, a gente saiu dos 30% e foi para 100% em EAD. Essa foi o remanejamento. Mas tinha uma experiência, a gente tinha massa crítica de professores, a gente tinha massa crítica já dentro da própria instituição de alunos, os alunos que já tinham experiência com tecnologia, em aula dos dois tipos, né? E, portanto, a gente já tinha uma certa metodologia, um desenho instrucional, né? Um desenho interno que nos favoreceu. Isso não há dúvida, isso nos favoreceu. Mas longe da gente dar conta de tudo no processo, né? Quando se entrou o momento do ensino remoto emergencial, nós tínhamos muitas perguntas, com certeza. Mas um grande passo foi dado, e aí eu já estou falando numa terceira etapa, quer dizer, que a gente já começou, a partir dessa experiência, nós modelamos, né, para toda a instituição, porque a experiência híbrida não estava em todos os cursos, estava em alguns cursos, e a gente teve que transferir isso para os demais cursos, inclusive, e com muita preocupação, para os cursos de saúde. Isso foi uma questão, né? Então, na verdade, quando a gente fez isso, a gente já olhou um outro arranjo curricular na perspectiva do retorno, porque é um investimento muito grande, a gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar, né? Mas tudo isso, os coordenadores, o NDE, todos eles sentaram para olhar o currículo numa perspectiva de mudança, para não ficar dependendo de terminar para começar a pensar. E eu acho que aqui entra um dado muito interessante, que a gente sai do ensino remoto emergencial e a gente já entra num caminho metodológico que é requerido pela educação à distância, que é o planejamento. Né? Então, mas nem por isso a gente não teve dificuldades. Nós tivemos dificuldades, sim. Eu acho que todos nós tivemos dificuldades. Uma coisa é você pensar os professores e formar os professores na perspectiva do híbrido, na perspectiva da EAD, a outra coisa é você pegar o seu quadro total de professores e colocá-los para trabalhar mediado por tecnologia. É outro aspecto. Então, isso denotou para a gente, entendeu? A pouca afluência digital dos professores. Eu estou falando tecnicamente, sem contar a questão pedagógica. Mas tecnicamente, mas
a maneira como a gente arranjou essas disciplinas deu um certo gasto, um certo tempo para que a gente formasse os professores e eles foram entrando cada vez mais, um pouco mais de segurança digital deles, né? A mesma coisa aconteceu com os alunos. Foi uma grita. Mas, dentro dessa própria grita, o que a gente enxerga? Vamos dizer, a percepção deles da importância, e aí eu faço questão de dizer, a importância das lives, a importância deles estarem junto com os professores nas lives, conversando. Tá? Então, eu já estou aqui trazendo a dificuldade e mostrando também já os desdobramentos de tudo isso, né? Outra questão, nós estamos no interior de São Paulo, numa área praticamente rural, nós não estamos em grande centro, e a gente tem um problema, nós temos um problema de banda, nós temos um problema de acesso, e isso é uma questão muito importante para se pensar, entendeu? Não só do ponto de vista do ensino superior, como isso aconteceu, eu sou do Conselho Municipal de Educação aqui, né? E a gente teve problemas também, né, em toda a cidade, tá? E aí, uma outra coisa que a gente teve que encontrar, bom, todo mundo ficou vamos dizer, numa situação financeira bastante delicada. Então, a gente não podia buscar tecnologias de alto custo, mas que tinham que ter alta interação. E aí, com o passar do tempo, até os próprios fornecedores entenderam que eles tinham que fazer outros pacotes, outras ofertas. Eu acho que isso beneficiou a todos. Opa! Onde está? Não está aqui. E aí, então, eu acho que crise é oportunidade, crise é momento de inovação. Então, o que aconteceu? A gente foi olhar para dentro dos currículos, como eu tinha dito, né, e buscamos essa nova organização curricular. Né? Organizar, tanto do ponto de vista da graduação, quanto da pós-graduação, quanto da extensão. Então, durante o processo, a gente não está esperando, a gente colocou todo o corpo docente, ME, etc., para repensar essa organização curricular. Né? Então, como eu disse, a live foi um imperativo. Na hora que a gente percebeu a aceitação, entendeu, de um espaço que conversasse, porque a coisa não era só conversa. O nosso híbrido já tinha o antes, durante e o depois. Então, eles já estavam acostumados, entendeu, uma certa metodologia ativa de que eles se preparavam para a aula, eles iam para a aula e depois eles faziam o processo posterior à aula. Isso era uma prática já. Então, as lives só vieram propiciar isso. Né? A avaliação, mais do que nunca, se tornou processual, ao final de cada aula, né? E aí, unindo provas dissertativas com múltipla escolha, e nós fizemos isso com a maior ética incrível, porque as provas dissertativas eles faziam em casa e nos mandavam fotografados. E essa prova era corrigida. E aí a gente percebe que o nível de cópia, eles podem até conversar, mas assim, o nível de cópia do produto final era muito interessante. Era como se a gente estivesse na sala de aula, não tinha mudança. Né? E aí, o que a gente brinca aqui é que o presencial migrou para o Zoom, mais o Moodle, em termos tecnológicos. Né? E aí, uma outra coisa que foi bastante importante foi a coisa do suporte, né? Tendo como princípio ouvir o aluno e o professor. E um suporte ágil, imediato e por todos os meios que a gente podia. Então, assim, deixar o aluno e o professor no vácuo era tudo que não podia. Então, houve uma preocupação muito forte para isso. Né? A gente fez capacitações por meio de tutoriais, com apoio da coordenação de curso. Então, foi assim, nunca se trabalhou tanto, em prol, entendeu, do processo educativo. Né? E aí, foi muito interessante que a gente conseguiu passar de uma fase de pergunta para uma fase de respostas. Então, isso foi cada vez mais se somando. Né? E aí, a gente notou, né, que crise é oportunidade. Foi a oportunidade que as IES tiveram de se mostrar responsáveis ou irresponsáveis pela oferta de qualidade. Isso acho que fica muito claro, né, que assim, a gente pôde ver, porque assim, quando a gente transpõe
na educação à distância, quando você não consegue transpor, é porque a sua formação, a sua conformação, a sua epistemologia, ela é fofa, ela é leve. Então, você não consegue transpor. E isso se revela, né? A verdade é revelada através da educação à distância. Então, nesse momento, a gente realmente, o aluno, nos entendeu aquilo que tinha, que realmente estava sólido e aquilo que realmente estava arejado demais. Foi uma oportunidade de formação de quadros, uma abordagem metodológica, foi uma oportunidade para aquisição de tecnologias coerentes com o modelo de AD, porque não é ficar comprando coisas porque a gente viu na feira, mas é assim, para dentro do seu modelo, para dentro do seu PDI, para dentro do seu PPC, né? E mais do que tudo, eu acho que foi um momento de valorização dos quadros, das pessoas. As pessoas do suporte, as pessoas dos docentes, as pessoas das equipes, porque, na verdade, não são tecnologias que fazem ensino remoto ou EAD, quem faz o ensino remoto ou EAD são pessoas, são docentes. Isso, para nós, vamos dizer, não é um aprendizado propriamente dito, mas é o reconhecimento. E aí, como valor humano, né, valores humanos, né, eu acho que tem uma questão que a gente não pode deixar para o segundo momento, que é a questão, o papel da interação no processo educativo. A dialogicidade, né, como disse Ritinha, mediado ou não, ela é fundante para o processo de construção do conhecimento e da autonomia do sujeito. Então, se a gente pensa processo educativo só como enchendo a cabeça das pessoas de fórmula, etc., isso não é processo educativo. Tá? Então, fica aqui para a gente que a interação humano-humano atende às demandas cognitivas e emocionais. É a que atende. O resto pode até cumprir o seu papel, mas atender às demandas cognitivas e emocionais, apenas a interação humano-humano. E aí, eu venho, e a gente está aqui numa edição virtual do CIAED, onde a gente está assistindo que a modalidade EAD prova que vai permanecer com qualidade. Eu acredito piamente, embora a gente possa ter muita divergência, né? Vocês falaram, Karen falou um pouquinho, o Leandro falou também, mas eu acho que a EAD tem ferramental, e nós temos pesquisa científica suficiente hoje no Brasil para nós fazermos uma EAD de qualidade. Se a gente não fizer, é porque o PDI não quer, para não falar outra coisa. Muito obrigada. Obrigada, professora Flávia. Nossa, excelente. E muitas pessoas aqui, né, parabenizando a vocês. Agora, a Silvia Antunes, por exemplo, acabou de colocar para nós: parabéns, professora Flávia Rezende, excelência na exposição, argumentos para reflexão e provocações. Obrigada. Então, muito obrigada, professora Flávia. A gente já vem trabalhando há alguns anos juntas, a gente sabe, né, nós todos aqui, o quanto é desafiante trabalhar com educação à distância. É um desafio a cada dia. Bem, eu acho... Posso falar mais uma coisinha? Posso falar só uma coisinha antes? Pode. A nossa reflexão foi tão grande que hoje eu sou coordenadora do curso de pós-graduação, que nós montamos um curso de formação de docentes para a BNCC por conta dos resultados dessa reflexão. E a professora Rita está com a gente. Destacamos aqui, obrigada, professora Flávia, destacamos aqui a presença também de várias pessoas, vários profissionais, presença da professora Rita Maria Lino, né, da ABED. Professora, seja bem-vinda, estamos muito felizes com todos aqui. Alain, ele diz: professora Flávia, vai no cerne da questão do EAD, precisa de mediação afetiva. Exatamente, Alain, é o que a gente está sempre buscando, né, e trabalhando nas nossas IES para que isso efetivamente possa ocorrer. Bom, eu vou fazer a minha apresentação em 5 minutos para poder abrir, né, para as perguntas, mas é muito rápido. Foi basicamente, a professora Flávia pode passar, foi basicamente o que
todos aqui apresentaram. Na verdade, nós, da mesma forma, tivemos o mesmo problema desde março de 2020, e a nossa instituição sempre buscando, empreendendo com seus estudantes, diversas unidades curriculares ofertadas nos cursos de graduação, e a gente buscando de que maneira levar, produzir, né, ampliar esse conhecimento e, logicamente, chegar a uma aprendizagem significativa, de forma que inovássemos na nossa forma de apresentar as nossas aulas, os nossos préstimos educacionais. Então, optou-se inicialmente pela plataforma Microsoft Teams, trabalhamos desde o dia 17, né, 18 de março até hoje. Estamos trabalhando nos cursos da Escola de Direito, de Educação, de Negócios e de Saúde. Realmente, na primeira semana, foram verdadeiros aprendizados, tanto para os estudantes quanto para nós, professores, pois ministrar aulas ao vivo é diferente de você ministrar à distância, porque na forma remota foi aquele grande boom e aquele grande desafio. E, claro, que com esse momento vem permitindo novas experimentações, a quebra de muitos paradigmas, no tocante, o que certamente será expansível no futuro bem próximo com a retomada das aulas presenciais. Ou seja, a gente precisa melhorar as nossas performances, como um dos nossos participantes muito bem colocou, a nossa fluência. A fluência digital, a fluência em trabalhar em sala de aula presencial, utilizando as novas tecnologias e mesmo conosco a partir das nossas aulas, digamos assim, aquelas aulas mais não tão usando as metodologias ativas, aulas tradicionais, mas que precisam também mudar, tá? Então, na referida proposta, com nossos professores, buscamos as melhores formas de construir o conhecimento, empreendendo diversos métodos, visando a tornar o estudante centro da aprendizagem. Com isso, foram diversas capacitações em metodologias ativas aplicadas tanto ao ensino remoto presencial, como já vínhamos trabalhando também com a educação à distância, e também já visando cada vez mais ampliar as metodologias ativas nos momentos presenciais. Quer dizer, por quê? Porque no início não havia nenhum plano de unidade curricular para as aulas remotas. E agora é preciso, sim, que tenhamos um plano e possamos colocá-lo em prática de forma que os nossos alunos se sintam pertencidos àquela unidade curricular, ao seu curso, à sua instituição. Então, o professor acabou se reinventando, claro que muitos ainda estão em processos de aprendizagem, e cada aula a gente percebe em mais de 80%, se a partir de pesquisas nossas, de professores, com mecanismos de abordar o conteúdo em que os estudantes são chamados a participarem ativamente. Então, nós consideramos que essas metodologias mais inovadoras, elas buscam tornar a aprendizagem mais atrativa, no que tange a promover maior engajamento desse estudante, visando alcançar uma aprendizagem mais assertiva. E um aspecto muito importante que eu gostaria de destacar, antes de terminar, são as tecnologias móveis, como, por exemplo, os aparelhos celulares, aos quais grande parte dos nossos estudantes utilizam em suas aulas remotas. Então, e aí, para acessar o Teams, eles acessam pelo celular. E muitos têm, claro, como o país inteiro, problemas de conexão com a internet, dados, poucos dados. E com isso, gente, a gente tinha que encontrar estratégias para melhorar, né? E também não levar esse conhecimento, a aula fica gravada, a disponibilidade do professor em tirar as dúvidas dos alunos. Então, a gente tinha que buscar mecanismo para manter esse aluno ativo no processo.
Então, os celulares são recursos das tecnologias móveis que devem fazer parte, sim, do planejamento pedagógico dos cursos e das unidades curriculares, por ser, na maior parte das vezes, o único recurso tecnológico que o estudante possui para participar das aulas. Estou falando do bairro de Realengo, na Zona Oeste, município do Rio de Janeiro, um centro universitário, e temos muitos alunos que só acessam pelo celular. E com isso, gente, essa ideia de ajuda mútua, participação efetiva dos professores e estudantes mais conectados no dia a dia, é o ponto de encontro, a colaboração para construtores de um conhecimento. Então, o que se pode empreender com a experiência das aulas remotas, a meu ver, é que a possibilidade de maior interação entre professores, estudantes e a própria instituição com a utilização dessas ferramentas e pela via plataforma Teams disponibilizada é de grande alcance para o aprendizado oportunizado e mais efetivo para os nossos estudantes. Era basicamente isso que eu tinha que apresentar, porque o tempo já está muito em cima. A gestão é importantíssima. Se nós não tivéssemos uma gestão ali afinada com os nossos propósitos de aprendizagem, é lógico que eu diria para vocês que seria muito mais difícil do que está sendo. Mas a nossa gestão, ela está participativa, ela está atenta aos nossos anseios, aos analgésicos que precisamos dar aos nossos estudantes para que eles possam cada vez mais melhorar o seu aprendizado. É isso, muito obrigada. Podemos ir às perguntas? Temos várias perguntas aqui. Vamos lá. Tem uma pergunta da professora Solange. Professora Solange Brito, ela colocou bem no iniciozinho para o professor Leandro. Rapidamente eu vou puxar aqui. Professor Leandro, na sua opinião, o que acontecerá com os professauros que permanecem em metodologias não viáveis para a atual situação da educação? Professor? Boas nomenclatura, professauros, né? Eu acredito que o professor ele tem que compreender o seu novo papel, né? Ele tem que compreender, né, que ele precisa se ajustar e se adequar tanto às novas tecnologias, mas não ficar restrito às não à questão tecnológica, mas repensar a sua metodologia, né, repensar como que eu chego, né, a esse público que está chegando, que está, né, se aproximando na universidade nesse momento, para que o aluno ele não sinta de repente que o ensino superior está perdendo sentido, né, porque ele não está próximo à sua realidade, ele não está próximo à sua forma de pensar, né, o mundo está se transformando. Então, eu penso que esse professor, ele tem que, né, ele tem que buscar qualificação, ele tem que buscar um conhecimento melhor dessas tecnologias, quais são as metodologias, né, adequadas para esse momento, para, né, realidade, a esse público-alvo. Então, esse professor, né, que é a pessoa que fez uma brincadeira, né, mas esse professor ele tem que buscar realmente, né, conhecimento, tem que buscar qualificação, para que ele não fique, de repente, numa situação onde ele não consiga mais caminhar, né, onde ele não consiga mais, né, interagir, se integrar a essa nova realidade. Professora Solange, respondida a pergunta? Espero que sim, obrigada. Agora, eu acredito que essa pergunta do Alain seria para a professora Karen ou a professora Flávia, que ele diz assim: a falta de fluência digital, na opinião dos senhores, já não caracteriza uma imensa falha na formação de professores e do currículo ao longo dos anos? Quem poderia responder? Posso colocar aí uma reflexão. Eu acho que sim, né? Por isso, quando a gente hoje discute matriz curricular do curso de pedagogia, né,
seguindo as DCNs, ali eu acho também que a gente tem que colocar e trazer discussões que são pertinentes à educação à distância, né? Porque a gente viu que ela vai estar em todos os níveis, né? E o pedagogo, ele atua em todos os níveis da educação, né? Não só o pedagogo, mas os professores, né? Os licenciados. Mas estou falando de uma discussão muito concreta que eu tenho feito com relação ao curso de pedagogia. Depois, essa formação de professores dentro da instituição, essa discussão, né? Talvez nós não sejamos mais tão vistos quanto os doidos lá do EAD, né? Porque é sempre assim, o pessoal lá do EAD, o pessoal lá do EAD, né? Então, todo mundo teve que correr atrás do pessoal da EAD, né? Nós fomos aí convocados para trazer uma solução. Mas, sem dúvida, isso tem que ser discutido, eu acho que agora os professores, aqueles que tinham mais resistência, vão se reformular, vão repensar, porque o trabalho, né, foi colocado de uma outra forma, né? A professora Cláudia está colocando alguma coisa aqui embaixo, mas professora Flávia gostaria de complementar? Professora Flávia? Acho que ela está congelada. Oi? A Flávia tem aquela questão da internet. Colocou mais uma questão. Penso que nós temos mais interações e menos conteudista. Não acho que é essa questão, não. Não, o que a Cláudia está dizendo, a Cláudia Brito, ela está dizendo que já a história da live, né? Com mais interações e menos conteudistas, não. Eu acho assim, dependendo da ferramenta que se usou, né? E até mesmo da cabeça do professor que foi para a live, ele abria mais ou menos espaço para interação. O que é interação? Interação é você fazer perguntas desestabilizadoras para que os alunos, de forma incomodada, saindo da zona de conforto, entrem em contato com você. Ter uma relação de interação numa live, essa é a questão que eu acho que os professores precisam aprender, não é falar, então, o que você acha? Você tem dúvida? Não é assim. O problema é como é que eu coloco os alunos em movimento. Na minha aula, entendeu? A maneira como a gente coloca ou apresenta os conceitos é a maneira como você olha para o aluno e pensa a capacidade de aprendizado do aluno. Então, por exemplo, se eu começo a minha aula com conceito, você é o cara conteudista, expositor. Porque, que certeza, você sabe onde o teu aluno está? Você já tentou dialogar ou tirar alguma informação prévia desses alunos na hora que você está conversando com ele no início da aula? Porque, de repente, você começa a falar, porque o conceito X, Y, Z, e daí, entra por aqui, sai por aqui, o aluno não conecta. Então, se você se dá, na verdade, você tem que dar o direito da palavra do aluno antes do início da sua aula, para você saber onde é que teu aluno está. Na medida que você sabe onde o seu aluno está, você começa, entra em diálogo com ele, inclusive escolhendo as melhores palavras, porque o teu repertório semântico, as suas palavras, etc., podem não ser do aluno. Então, se você está atento, ouvindo o aluno, no momento inicial da aula, você começa a pensar, então eu não posso falar esse negócio aqui que eu pensei, porque é um pouco complicado, eu tenho que baixar o nível e fazer outra coisa. Então, assim, não houve conteudismo. O fato de você ter lives não significa, ou interação, também não significa que você mudou a tua proposta. Isso que o Leandro, a Karen, a Rita, está todo mundo falando. Por isso que a gente tem que repensar as nossas atitudes como docentes a partir da compreensão da aprendizagem do aluno, seja ela mediada ou não. Esse é o ponto. Tá ótimo. E o Leonardo Aguiar pergunta, muito boas as reflexões. Aí ele faz uma pergunta, qual será o maior desafio para a EAD em 2021 pós-pandemia? Estou abrindo para os 3. Quem gostaria? 4. Bom, eu acho que o maior desafio em 2021 para a EAD
vai ser buscar a qualidade. O que significa isso? Buscar a permanência e o interesse do aluno dentro das disciplinas. Esse é o grande desafio. O segundo desafio é, cada vez mais, as IES têm que reconhecer, inclusive financeiramente, e valorizar o corpo docente. Isso é o que tem que acontecer, porque a gente assistiu à precarização em muitas áreas do professor docente na EAD. Isso não pode acontecer. Se isso continuar, e a necessidade da EAD ter sido chamado para resolver uma solução, nós vamos ter problemas, sim. Muito bem, professora Flávia. Concordo. Eu acho que a nossa é a luta pela permanência, mas uma permanência de qualidade, né? E aprimoramento. Não é uma transposição do presencial para a EAD. É o crescimento da EAD, de uma EAD com qualidade, com professores, né? Valorizar a figura do professor tutor. Eu hoje sempre falo professor tutor. Né? O professor tutor, né? Ele não é diferente do professor e ele não é diferente do tutor. Né? Se a gente for pegar o conceito de tutor, então é um fortalecimento, essa revalorização dos professores, né? Desse quadro docente na EAD, que se qualifica e que tem vontade de se qualificar. Obrigada. Professor? É isso mesmo. Só para complementar, eu penso que um dos nossos grandes desafios é realmente fazer uso dessa experiência que nós estamos tendo. Né? Nós estamos tendo uma experiência rica, né? Como a professora Flávia disse, é um momento onde se oportunizou uma reflexão, né? E se trazer, de repente, elementos que estavam muito distantes de muitos profissionais que atuam em cursos presenciais, houve uma aproximação, agora precisa avançar. Tá? E eu concordo plenamente com a professora Karen, não é simplesmente você reproduzir uma metodologia ou uma forma de entendimento, tá, que vinha do presencial para o EAD ou num híbrido que simplesmente reproduz, né, e tenta trazer elementos de um e do outro sem haver diálogo, sem haver aproximação. Então, o nosso desafio realmente é levar essa reflexão adiante para que realmente nós possamos aí ter cada vez metodologias mais efetivas e que garantam uma aprendizagem também mais efetiva. Isso, professor. E hoje surge, né, uma nova proposta de EAD baseada nas experiências do ensino remoto. Então, muitos programas hoje estão se voltando para não digo readaptação, mas uma estruturação no sentido de trabalhar a educação remota nos programas de educação à distância, porque muitos programas, muitos cursos, muitas unidades curriculares foram efetivamente bem trabalhadas de forma remota, que a própria EAD está buscando toda essa fundamentação, porque ela tem o material didático, ela tem as mídias, mas ela hoje vê que o posicionamento do professor, quando ele está desenvolvendo uma aula remota, é diferente do posicionamento dele quando ele grava uma aula. E a gente sabe disso porque ele usa, na maioria das vezes, o estúdio e ainda, digamos assim, é muito, fechadinho. A forma com que ele tem que se aprender, ele fica muito fechado, ele fica... artificial. Exatamente, professora Flávia. Ele perde o espírito. Ele não consegue ser natural, entendeu? Então, agora, com professores, a gente tem acompanhado isso, com professores que estão dando verdadeiros shows nas suas aulas remotas, a gente percebe que eles, na EAD, também vão fazer a diferença, e aí vem a valorização desse professor, conforme a professora Flávia muito bem colocou, que a gente precisa valorizar, não importar de fora o tempo todo para as nossas unidades curriculares, e o professor que sempre esteve à frente daquela unidade na educação à distância não ter a possibilidade de participar. Então, nós vivemos esse momento na nossa instituição, porque estamos em pleno planejamento para os cursos de graduação, alguns já funcionando na área de tecnologia, e a gente tem certeza que as aulas remotas vão ser um grande diferencial. Digamos assim, aqueles encontros mais síncronos,
dentro da EAD. É isso. Rita, deixa eu só resgatar uma coisinha que a gente falou outro dia numa outra mesa que a gente teve junto, que eu acho que é importante que o pessoal ouviu, que é a questão muito séria, que é o seguinte: mudou a estética. Mudou a ética. O que significa isso? Eu não preciso padrão Plim-Plim, né, para as minhas aulas, que eram as aulas artificiais que eu dava, entendeu? No cenário simulacro e tudo mais. Tem professores que deram aulas fantásticas a partir de produção caseira, mas feita com muita afetividade, ou seja, feito de maneira estética. Isso é fundante. Tá ótimo, professora. Nós já estamos no final, é uma pena, ainda temos perguntas aqui no chat, temos a pergunta do Ícaro, temos uma reflexão da Leila Camargo, gostaríamos muito de responder, mas o nosso horário já puxou e está sendo encerrado em poucos minutos, tá? Caso vocês tenham dúvidas, podem enviar a pergunta por e-mail para abed@abed.org.br. Gostaria de agradecer a presença de todos, foi muito bom estar aqui com vocês, os palestrantes, todos os participantes, a nossa querida equipe da Associação Brasileira de Educação à Distância. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Tudo de bom. Obrigada. Muito obrigada. Tchau.